Diversos são os textos literários nacionais e estrangeiros que retratam o chamado estado de exceção. Na verdade, trata-se de um conceito empregado pelo jurista alemão Carl Schmitt, que atualmente vem sendo retrabalhado por diversos autores a fim de explicar a institucionalidade da anormalidade. O filósofo George Agamben, por exemplo, afirma que o estado de exceção deixou de representar uma situação extraordinária e emergencial para se apresentar como um patamar de indeterminação entre democracia e absolutismo. Mas, afinal, quais são as implicações do estado de exceção para a democracia? Até que ponto se pode negociar com as garantias fundamentais? Fique com a gente porque o Direito e Literatura está começando agora e vai falar sobre isto. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema Estado de Exceção. E para isso recebemos no estúdio o Leonel Severo Rocha, professor de Direito da Unicinos, coordenador do programa de pós-graduação. Em Direito, Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos, e Anderson Teixeira, professor de Direito também da Unicinos. Hoje o time é todo da Unicinos. E o Anderson é o nosso convidado especial de hoje. Então, como poderíamos começar? Pensem assim, deixa eu ver. Leonel, você tem o texto do Sartre. Do que trata o texto e como que poderíamos encaixá-lo nessa importante discussão? O estado de exceção é uma coisa que nos ameaça constantemente. O texto que eu escolhi é O Muro, do Jean-Paul Sartre. E esse é um autor que perfeitamente pode ser visto nesse programa, porque é alguém que conjuga seu pensamento filosófico com a literatura e o próprio teatro. E ele sempre, quando escreve, ele coloca os personagens como representando o seu debate filosófico. Então, exatamente nesse texto aqui, o Muro, né, que é o primeiro de uma coletânea dessa obra, ele coloca um problema extremamente importante, que se trata de 3 homens durante a Revolução, a Guerra Civil, que aconteceu na Espanha, é um texto de 1939, logo após, na realidade, os acontecimentos. 3 homens que são presos no interior de uma prisão improvisada e são julgados rapidamente pelo interrogatório, onde são condenados todos à morte, que é o grande tema do Sartre. O existencialismo só existe com uma maneira de aguentar, de suportar a ansiedade que nós espera a todos, que é o fato da morte. Então, esses 3 homens têm uma noite de agonia, que eles são condenados quase que imediatamente a serem fuzilados, e durante essa agonia tem um médico que os observa e vai lhes colocando questões, e o terrível desse médico, que ele não vem para ajudá-los, vem apenas para estudá-los, ver como se comportam pessoas que vão morrer. E os 3 reclamam porque estão condenados à morte. Um deles, o Juan, ele é o mais jovem de todos, até tem 14 anos apenas, nem entende por que é condenado. O outro, Tom, ele é um irlandês, que veio participar da Guerra Civil contra o Franco. Ele também é condenado, mas ele entende um pouco porque ele lutava. E o Pablo, que é o principal personagem, o Ibieta, Pablo Ibieta, ele, de alguma maneira, é o Sartre mesmo, porque sempre tem um personagem que ele coloca e ele vai pensando na morte, pensando na ansiedade, que não espera nada depois da morte. Nós sabemos que o grande texto filosófico do Sartre é L'être et néant, né, o ser e o nada. Então ele sabe que depois disso não há nada. O Sartre não acredita em destino. Ele acha que o destino é criado por nós. O homem é o único senhor do seu destino, é uma filosofia da liberdade. Então o Pablo, de alguma maneira, ele vai aceitando aos poucos o seu destino. De maneira que tudo aquilo que ele tinha na sua vida antes, seus prazeres, seus amores, deixam de ser importantes. E ele termina consolando os outros 2 prisioneiros, dizendo, não, de qualquer maneira, se estivéssemos aqui ou não, nós iríamos morrer. Então é uma preparação que o Sartre tem para o nada. Né? É claro que eu vou retomar depois, numa próxima oportunidade, mostrar como essa questão em Sartre
abre um espaço no início do seu pensamento, uma crítica ao regime mais autoritário do Franco, mas que depois vai levá-lo a ter uma terrível relação, diria o Sartre, com o stalinismo. Pois é, exatamente. Aí vem a questão que acho que eu volto depois, não sei se... Claro que sim, sim, sim. Na sequência, claro, encaminhamos primeiro essa primeira rodada para o encaixe, né, do contexto dos textos, né? Heloísa, você está com o nosso queridíssimo Machado de Assis, que é invocado muitas vezes aqui, com diferentes contos, diferentes textos, mas uma releitura do Machado de Assis é sempre muito importante, e hoje ele veio representado na figura do Cônego, não é? Onde ele é na Sereníssima República, e me pareceu um conto que ele não tem como ponto mais importante o dito estado de exceção, mas da mesma forma ele mostra como é que ele faz uma Sereníssima República com aranhas, que seriam ali as representações, né, da sociedade como um todo. E o ponto principal é a questão do voto e de como e do desdobramento que esta questão do voto vai se dando ao ponto de os elementos que compõem este processo eleitoral, o saco para votar, a importância da urna, no caso, as bolas com os nomes que é uma cópia fiel da Sereníssima República de Veneza, onde é inspiradora, e ele vai mostrando gradativamente que neste processo como é que vão se dando as pequenas ou grandes corrupções, e a lei vai sendo trabalhada de forma a ir modificando e tentando trazer uma solução para aquele problema que cada vez em que é invocado aparece uma outra coisa, e neste ponto vai acabar seguramente com as Penélopes, que são as mulheres, que vão tecer um manto que nunca vai se terminar, e de alguma forma eu penso que o estado de exceção poderia estar aí neste saco do voto que nunca termina e que traz em si um certo germe do fio, da dificuldade que é o fio entre a república ou a honestidade, a corrupção, ou a república e o estado de exceção. Eu diria que a interpretação que o filólogo faz sobre o Caneca e o Koneck para tentar aquilo é a própria exceção. É verdade, Então, eu tenho trabalhado muito no direito como a questão que toda vez quando você inventa uma interpretação... A questão da palavra. Você está fazendo um estado de exceção hermenêutico, porque você suspende o direito e uma certa tradição que se estabelece e dá um salto a partir de uma certa vontade de interpretar, a vontade de poder de interpretar. E isso é também estado de exceção. Claro, certamente. A própria vontade do poder. E vai forçando de forma que cria-se o estado de exceção. A Wille zu Macht, que é a vontade do poder, é a própria encarnação da possibilidade de fazer um estado de exceção. Anderson, e você? Uma boa tarde aos colegas. A obra que eu propus é um texto que eu preciso contar brevemente em que contexto ele foi produzido. A autora é a Márcia Tiburi e o nome do livro é O Olho de Vidro, a televisão e o estado de exceção da imagem. O que me chamou a atenção nesse livro foi o fato, em primeiro lugar, ele não tem propriamente uma narrativa em terceira pessoa, é uma narrativa em primeira pessoa dela, a partir de uma experiência pessoal que ela teve com a televisão, durante 5 anos trabalhando em um programa, e uma série de categorias próprias da ontologia ela consegue discutir aqui, e a mídia em si, ela consegue trazer esse debate aqui. Por isso, em última instância, ela discute a função da mídia dentro da sociedade, mas ela vai começar esse processo, inclusive questionando as próprias categorias que ela estudou ao longo da vida, que ela estudou algumas categorias presentes, por exemplo, em Adorno. E em um programa de televisão que tem uma filósofa de uma formação sólida, que era ela, e tem a Maite Proença, que é a imagem em si, inevitavelmente dentro desse discurso da imagem, a pessoa se consolida mais pela imagem que acaba produzindo. Ela tenta trabalhar a relação imagem-objeto
assim, sintetizando bem a obra, depois eu comento mais detalhadamente, ela tenta trabalhar a relação imagem-objeto como sendo uma relação reflexiva, que é aquela relação do mundo que nós temos. Só para ilustrar para o telespectador, se hoje fizerem a experiência de deixar uma maçã ao sol, vão olhando todo dia essa maçã, tirem uma foto, a relação ser e imagem ela vai se alterando. Durante o século XIX, muitos diziam que a própria estética é a forma da ética que se altera ao longo do passar do tempo. E todo ser, todo objeto teria inevitavelmente essa alternância na sua imagem. O diferencial que a televisão produz e que ela trabalha com bastante profundidade nisso, e o que me chama bastante atenção, numa narrativa de primeira pessoa, trazendo uma série de outras questões, é como a televisão rompe com esse padrão relacional e como as mídias em geral rompem com isso. E hoje no Brasil, esse discurso é muito forte, de que algumas ondas criadas politicamente seriam construções da mídia, seriam construções da televisão, que na realidade nós não teríamos os problemas como estão acontecendo de fato, que nós teríamos na realidade construções da mídia e construções da televisão. No direito penal se trabalha muito com essa questão da mediatização da violência e da criação de um estado de insegurança. Ou seja, essa dissociação completa que a televisão produz entre o ser que tem a sua própria imagem e a imagem projetada do ser, a imagem trabalhada, muitas vezes a imagem sacralizada do ser, porque é uma imagem que se mantém sempre. Peguem um exemplo eventual de uma estrela da televisão em conteste, da música em conteste. Qualquer fato que é associado a essa imagem, ela não se reproduz na televisão. A televisão, inclusive, faz um filtro em relação àquela imagem em conteste, porque essa imagem ela já traz os elementos identificantes em relação ao público. Aquela imagem pode ter tido seus problemas na vida, pode ter sido lá um cafajeste em determinado momento, mas ela traz elementos identificantes que promovem no telespectador essa sensação de bem-estar, de se ver em alguns desses elementos. É uma espécie de enunciado performativo. Exato. Basta a imagem já traz toda... E já traz tudo com ela. É uma imagem performativa. É uma imagem performativa, ela já satisfaz por si. Isso. E o fato contrário, o fato ele perde espaço. Ele é minimizado diante da figura. Diante da figura. A Márcia Tiburcio foi nossa professora aqui na Unicinos, para completar o quadro, né, de 3 professores, 4. Só para registrar, não sou amigo dela, nem a conheço pessoalmente. Temos alguns livro da própria Márcia aqui, que ela esteve na televisão há muito tempo. E tem a ver, poderia dizer assim um pouco que eu tenho brincado assim muito com essa questão da evolução, né, da filosofia. Nós vivemos uma fase de um certo pós-modernismo dessubjetivante. Então só existem narrativas. E no fundo ela está demonstrando também que se constrói, que o mundo vira uma narrativa. E a televisão substitui o mundo, as coisas são substituídas por coisas narradas. E você protege as coisas narradas por imagens, de certo modo. E se você pode fazer isso, não há sempre uma possibilidade de você mudar mesmo. Então é uma exceção presente a todo momento. E ela não chega a aprofundar a Agamben, mas a Agamben retoma todo aquele momento pré-nazismo no pensamento do Schmitt. O Schmitt vai estabelecer 2 estados de exceção, um real e um ficcional. O estado de exceção real é quando realmente tem uma ruptura com o ordenamento, sobretudo com o ordenamento constitucional. E o estado ficcional é quando essa exceção ela é realmente uma projeção e não tão concreta assim. Esse é o gancho, perfeito. O Direito à Literatura faz uma rápida pausa, mas na volta a gente continua a discussão sobre o tema de hoje, estado de exceção. E no próximo bloco vamos debater um pouco mais sobre o surgimento da utilização desse conceito que os convidados já deram o toque inicial. Nós já voltamos um instantinho só.